Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, gente, que acabou de ser confirmado pode virar o maior escândalo do ano. Estamos falando dela, primeira-dama Janja da Silva. Ela foi denunciada e não é em qualquer lugar não, viu? É num dos tribunais mais importantes do país. A denúncia é grave, envolve organizações interamericanas, já gerou corre-corre em Brasília e, segundo fontes, Lula ficou em desespero por se tratar de Janja. Se tem uma coisa que Lula fica furioso, é mexer com a sua amada, né? Mas não para por aí. Ainda temos mais uma bomba daquelas, que vai cair, sabe, no colo de quem? Do ministro Alexandre de Moraes. Sabe, depois daquele anúncio da suspensão de visto, o advogado de Trump resolveu vir a público e mandou um recado fortíssimo direto para o ministro do STF e também para outras grandes autoridades. E para vocês terem noção, gente, o advogado de Trump falou que tem sanções que não estão descartadas, expôs Moraes, o Supremo e muito mais. E não parou por aí, pois Brasília não para, né? Um dos ministros mais leais do presidente Lula admitiu nos bastidores que a situação está piorando e que o pior ainda está por vir. E isso aconteceu logo depois de uma reunião com Haddad, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, bem no meio da crise da IOF. E para piorar, gente, segundo informações lá de Brasília, privilegiadas que eu apurei, o clima do governo está em total derrota. Então já deu para vocês sentirem, né? Como o editorial de hoje está recheado de notícias quentíssimas que eu preparei especialmente para cada um de vocês. E ainda tem um vídeo que foi resgatado de Alexandre de Moraes, na verdade incriminando ele próprio de algo assustador. Então, gente, já vai deixando o seu like, curtindo, comentando e se inscrevendo no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês do advogado de defesa de Bolsonaro, Jeffrey Chechini. Vocês não vão acreditar do que esse advogado de dentro do Supremo acabou de falar, relatando sobre quantos anos o nosso amado presidente Bolsonaro vai pegar de prisão. Antes mesmo do julgamento. Olhem isso, é gravíssimo. Só prestem atenção, gente, para vocês verem que ele já sabe de tudo mesmo antes de acontecer. Urgente, Cacai deu a data da prisão de Bolsonaro e disse que o Eduardo será processado por golpe. Como ele sabe? Será que o Cacai tem alguma informação privilegiada que nós não sabemos? Assim como eu falei, no dia 18 de fevereiro, quando saiu a denúncia contra Bolsonaro e contra os generais, você vai se lembrar talvez, eu falei, este caso será julgado até setembro. Sim. E nós já estamos, nossos advogados falavam, não, vai demorar 2, 3 anos. Eu falei, gente, eu advogo no Supremo há 40 anos. Nós já estamos na fase de oitiva das testemunhas de defesa, que termina agora dia 2. O caso do Jair Bolsonaro deverá ser julgado em agosto, no máximo até setembro. Serão condenados a 30 anos, no mínimo. Olha só que coisa! O cara que entra de bermuda na Suprema Corte sabe quando vai terminar o processo do Bolsonaro e quanto de pena ele tomará. E não para por aí. Ele fala também informações privilegiadas sobre o que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro. Achando que é o herói da bala chita, porque está lá nos Estados Unidos e tal. Ele acabou de confessar crimes gravíssimos. Impressionante. É uma coisa inacreditável, Nassif. É inacreditável. E, então, assim, no meu ponto de vista, essa representação que foi apresentada pelo Lindenberg, ela será agilizada ao máximo. Ele vai ser ouvido mais 2, 3 pessoas, e nós devemos ter uma denúncia contra ele, uma denúncia de cunho muito grave. Eu já cansei de dizer que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo não é ilegal, pelo contrário, é legítimo e tem previsão na Constituição da República. É o chamado direito de petição, que é cláusula pétrea. Está no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder. O que significa isso? Significa que é legítimo um cidadão denunciar
violações, ilegalidades praticadas por um agente público. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo é denunciar a organismos internacionais a violação a tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. Não há crime nisso, pelo contrário, é dever do cidadão barrar ilegalidades do Estado. É dever do cidadão denunciar violações a direitos humanos, ilegalidades praticadas por um servidor público que deve agir no estrito limite da lei. Não bastasse, esse papagaio de pirata aqui, ó, que só fica rindo, tá se divertindo com a entrevista, diz que se a direita vencer as eleições de 2026, será um golpe. Ele tem coragem de dizer isso. Que pode ser um golpe a direita vencer as eleições de 2026. Vejam com seus próprios olhos. Agora, Cacá, para tanta imprudência assim, a única coisa que pode salvar esse pessoal é um golpe mais à frente, uma eleição de um bolsonarista aí. São Agora, Cacá, para tanta imprudência assim, a única coisa que pode salvar esse pessoal é um golpe mais à frente, uma eleição de um bolsonarista aí. Vocês viram isso? Os bolsonaristas são chamados de golpista até se vencerem nas urnas. É inacreditável. A que ponto chegou a nossa democracia? Isso é verdadeira democracia relativa. Eles podem tudo. E os opositores políticos são golpistas, independentemente do que façam. Absurdo. Eu sou É isso, gente. Mas acabou de sair uma notícia que eu gostaria de trazer para vocês de primeira mão. Olhem isso. Uma ótima notícia para todos nós, o povo brasileiro, que envolve o nosso amado presidente Bolsonaro. E já, o vídeo de Alexandre de Moraes que simplesmente o incrimina de algo assustador. Olhem isso. E temos mais depoimentos que afirmam que Bolsonaro nunca atentou contra a democracia. Falando agora dos depoimentos de agora de manhã, a gente pode destacar dois. Falando primeiro de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, foi ministro de Bolsonaro, disse que Bolsonaro jamais tocou no assunto de uma ruptura institucional, que ele ficou triste após o resultado do segundo turno das eleições, mas nunca tratou dessa pauta de ruptura institucional. Tarcísio disse ainda que não tem conhecimento de envolvimento de Bolsonaro nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, inclusive nesse momento, Tarcísio Gomes de Freitas chegou a dizer que Bolsonaro sequer estava no Brasil. Mas investigadores dizem o seguinte: o entendimento é que há uma relação direta entre a trama golpista e também os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Falando agora de Ciro Nogueira, foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, hoje é senador, também prestou depoimento aqui no Supremo. E ao ser questionado pela defesa de Bolsonaro se o ex-presidente demonstrou intenção de ruptura, Ciro Nogueira respondeu que de forma nenhuma. Então, esses foram os dois depoimentos que a gente pode destacar de agora de manhã. Alguns depoimentos, as testemunhas foram dispensadas tanto por Bolsonaro quanto por Anderson Torres, mas então esses depoimentos da manhã já aconteceram. À tarde, mais depoimentos, a gente vai seguir acompanhando. E agora, gente, a cereja do bolo. Olhem o que disse Alexandre de Moraes numa data não tão longe. Vejam isso. Então, o ditador a Moraes assume como inquisidor absoluto? Sim, gente, segundo a fala do ministro. É por isso que eu amo tanto a internet, que eles querem tanto nos calar. Agora o sistema é acusatório. Alguém só pode ser processado com acusação formal do Estado. Mas por qual órgão? O Ministério Público. Até 88, alguns delitos começavam o inquérito por portaria do delegado e seguia depois para o juiz, não precisava de denúncia. Era o sistema inquisitório, o próprio juiz podia tocar. Foi uma opção, ao meu ver, corretíssima da Constituição. Não se pode permitir que o juiz participe disso, porque senão a sua imparcialidade, obviamente, acaba ficando corroída.
Porque a partir da Constituição de 88, que daqui pouco mais de um dia mais de 10 meses, completa 30 anos, a Constituição de 88 ela mudou claramente do sistema inquisitório para o sistema acusatório, ao fortalecer o Ministério Público e, no artigo 129, inciso 1º, dar a privatividade da ação penal pública ao Ministério Público. Lá foi uma opção clara de que agora o sistema é acusatório. Alguém só pode ser processado com acusação formal do Estado. Mas por qual órgão? O Ministério Público. Até 88, alguns delitos começavam o inquérito por portaria do delegado e seguia depois para o juiz, não precisava de denúncia. Era o sistema inquisitório, o próprio juiz podia tocar. Foi uma opção, ao meu ver, corretíssima da Constituição, e o próprio juiz podia tocar. Foi uma opção, ao meu ver, corretíssima da Constituição. Não se pode permitir que o juiz participe disso, porque senão a sua imparcialidade, obviamente, acaba ficando corroída. É bem sobre isso. Ele mesmo se acusando. É por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais. Dá para entender, né? E agora vejam o que disse o advogado de Donald Trump. Parem tudo que vocês estão fazendo. Ele revelou nomes importantes aqui. Gente, prestem atenção. Ao que parece, a lista é intensa. Praticamente todos os juízes brasileiros seguem as regras básicas. Respeitam a lei, respeitam os tratados internacionais, respeitam o Tratado de Assistência Mútua Brasil-Estados Unidos. Porque não só chega a ordem de censura sigilosa, sino que a ordem, quando chegou, por exemplo, ao Rumble, fala o seguinte: você tem que fazer isso e isso, censura cidadão americano, residente americano, em território americano, bloqueia as contas nos Estados Unidos, você, empresa da Flórida, faz essas coisas porque eu estou demandando isso de Brasília. Mas, além disso, fala, isso aqui é em sigilo de justiça. E se você compartilhar essa informação com alguém, as seguintes ameaças seguem. E aí vão todas as ameaças, né? O que foi anunciado ontem pelo secretário de Estado, Marco Rubio, envolve cancelamento de vistos e proibição de ingresso aos Estados Unidos por aqueles funcionários estrangeiros, inclusive juízes, que estejam envolvidos em censura de cidadãos americanos. Você não precisa ser um experto em censura, um experto jurídico para entender que a figura mais notariada né, na conversa pública dos Estados Unidos como um juiz estrangeiro que censura, ou que tentou censurar cidadãos americanos dentro do território americano, vem da América do Sul, vem do Brasil. E, obviamente, é só uma pessoa, né? Então, isso é um fato. Não tem New Yorker, ou The Economist, ou Financial Times, ou New York Times, fazendo matérias profundas sobre um juiz específico do exterior que está tentando censurar plataformas, cidadãos e residentes dos Estados Unidos em território americano. Essa pessoa que qualificaria nesse critério com ampla prominência é uma. E, segundo ponto, que é super importante entender quando estamos tentando minimizar ou negar o inegável. O secretário Rubio, declarando na semana passada, acho que foi na quarta-feira, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, isso está em vídeo, está gravado, fácil de achar para qualquer pessoa que tenha interesse em identificar o que foi falado exatamente. Um clipe deve ser, não sei, 30 segundos, 40 segundos, não dá muito trabalho, eu convido todo mundo a olhar. A pergunta do deputado americano é sobre o Brasil, sobre censura e outras medidas, enfim, antidemocráticas, sobre o Alexandre de Moraes, e pergunta especificamente se estão sendo consideradas sanções baixo a lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. Clipe de 30 segundos.
a resposta do secretário Rubio já foi amplamente reportada e foi claríssima, que está sendo em consideração, está sendo considerado, está sendo avaliado e o secretário considera que tem altas probabilidades que isso vá acontecer. Sanções econômicas baixo a lei Magnitsky não são as medidas que foram adotadas ontem. As medidas que foram adotadas ontem são outras medidas muito mais leves do que seriam sanções econômicas baixo a lei Magnitsky. Então, é super importante para o público, eu acho, entender a diferença crítica entre as duas e não precisamos ficar especulando ou adivinhando, porque tem um vídeo com o secretário Rubio falando claramente quais são as razões raízes, né, na raiz que está levando ou que criou essa situação. Tem outros ministros do Supremo Tribunal Federal que encaminharam ordens judiciais sigilosas para empresas americanas dentro do território americano para censurar a cidadãos americanos e bloquear monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos? Ou esse é o único ministro que faz isso? Bom, gente, nem precisa falar de quem que ele está falando, né? Do próprio que agora estava se acusando, né? Mas, gente, vocês não vão acreditar no que está acontecendo com Janja. A situação é gravíssima. Olhem esta notícia. Deputado bolsonarista denuncia Janja ao TCU por suposto desvio de recursos na organização do G20 social. Zucca afirma que o governo Lula fraudou a legislação ao utilizar organizações dos estados ibero-americanos como intermediária. É isso mesmo, gente. O deputado federal do PL acionou o Tribunal de Contas da União, TCU, nesta terça-feira para denunciar a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, por um suposto desvio de recursos na organização do evento da G20 social. Segundo o líder da oposição à Câmara, o governo Lula usou a Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI, como intermediária para contornar a legislação orçamentária de licitações, o que configuraria uma irregularidade. A denúncia afirma que a suposta estratégia permitiu a viabilização de contratações sem controle externo, com recursos públicos de diversos ministérios e empresas estatais, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES e Petrobras. Zucco quer imediata suspensão de pagamentos e bloqueios de bens da organização contratada para operacionalizar os eventos. O parlamentar também pede que o TCU investigue autoridades supostamente envolvidas destes ministros, até a própria primeira-dama. Quero parabenizar a equipe da oposição, os parlamentares, a equipe técnica. A gente tem realmente hoje feito um trabalho muito intenso. Isso não é uma pessoa física, não é o CPF do Zucco, isso é um trabalho de equipe muito qualificado. E até citando um deles, né, que é o Vinícius, ele fez um trabalho pontual, onde ele investigou todos os contratos que envolvem a OEI. O que é a OEI? Organização dos Estados Ibero-Americanos. Uma organização espanhola, acredite, Silvio, que foi contratada para o Janja Palusa, para o G20 social, para a COP30, que faz contratos sem licitação de banheiro químico, de papel higiênico. E detalhe, esta OEI, que normalmente se faz um contrato com uma organização internacional, vinculada a acordos de cooperação internacional. Até agora não houve cooperação nenhuma, a não ser, na minha visão, falcatruas. Existem milhões que não estão sendo encontrados. Para tu teres ideia, este gasto está girando, a previsão de gasto com a OAI passa de R$500 bilhão, envolvendo shows, hotéis de luxo, contratos, como eu disse. E estranho que o Lula fez um decreto junto ao ministro das Relações Exteriores, espantando o MRE, que sempre teve um papel atuante quando envolve organismos internacionais. Não, tu não te envolve nisso. E aí tem gastos do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, com esta empresa. Tem integrante da OEI que estava dentro, Silvio, do Ministério da Educação, fazendo contrato com a OEI. Tu acredita que ele foi trabalhar nessa organização, largou o Ministério e foi trabalhar na organização que ele fez contrato? Então essa denúncia é grave, está no Tribunal de Contas da União. Nós estamos pedindo a suspensão e o bloqueio de qualquer gasto envolvendo a OEI. É tanto problema que esse governo, né? Mais esse. E com certeza, tem muita possibilidade nós estarmos diante de mais um escândalo envolvendo esse governo.
Mais um escândalo envolvendo o governo. E falando em governo, olhem esta notícia. Em clima de derrubada do decreto da IOF, Haddad se reúne com Mota e Alcolumbre. O ministro da Fazenda alega que a máquina pública vai ficar em um patamar bastante delicado se a medida for sustada. Com a iminente possibilidade de derrubada do decreto 12.466 de 2025, que trata do aumento de impostos sobre operações financeiras IOF, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com presidentes do Legislativo, Hugo Mota, e Davi Alcolumbre, do Senado. O encontro ocorreu na residência oficial da Câmara, localizada no Lago Sul, em Brasília. Na noite da quarta-feira, depois da reunião, Haddad afirmou que sem a arrecadação do aumento da IOF, prevista em 20 bilhões, a máquina pública vai entrar em um patamar bastante delicado. Segundo ele, expliquei as consequências em caso de não aceitação da medida, disse o ministro, o que acarretaria em termos de contingenciamento adicional. Nós ficaremos em um patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública do Estado brasileiro. Haddad também declarou que os presidentes do Legislativo manifestaram uma preocupação muito grande com a manutenção da medida. Davi Alcolumbre mandou um recado direto ao governo. E quem diria que ele ia falar desta maneira? Olhem isso. Será o efeito a Lei Magnix? Que é o diálogo que desde o primeiro dia desta presidência nós estamos buscando com o governo e com as outras instituições do Estado brasileiro. Nós sempre estivemos abertos ao diálogo, à busca do entendimento. O que a gente precisa é de reciprocidade. E Vossa Excelência levanta um assunto muito relevante, que esse exemplo do IOF, dado pelo governo federal, seja o último daqueles e daquelas decisões tomadas pelo governo, tentando, de certo modo, usurpar as atribuições legislativas do Poder Legislativo. E como presidente do Senado e do Congresso Nacional, eu vou defender todas as atribuições estabelecidas na Constituição. Cada poder tem as suas atribuições, tem as suas competências, mas nós não vamos aceitar que um poder possa interferir em outro poder. Só para lembrar... É sobre isso, né, gente? Bom, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu desejo para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus, pedindo a Deus que tudo venha mudar no nosso Brasil, porque só Ele pode mudar essa história. E com Bolsonaro presidente em 2026. Muito obrigada a todos, até nosso próximo encontro.